responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajudarei de todos os países e de todos os lugares por onde espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, Senhor, estou falando. Senhor, meu Deus e Pai, Paizinho querido e amado, neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor possa, Pai, tomar o controle, Senhor. Senhor, a palavra é tua, o vaso é teu, faça a tua vontade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir e fazer conforme a tua vontade. Senhor, que cada palavra, Senhor, possa, Senhor, ser como semente no coração, Senhor, dos teus filhos, e que ela possa germinar, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus, Pai. Tu tens liberdade aqui, faça a tua vontade, Senhor, amém. Essa é uma carta que Jeremias, o profeta, ele está escrevendo para o povo de Israel. Os historiadores vão dizer que foi aproximadamente 2 anos depois que o povo foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. E a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que foi o Senhor que permitiu que aquele rei levasse aquele povo, o povo escolhido, como cativo para a Babilônia, e eles ficariam ali durante 70 anos. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi confirmando no decorrer do culto. E a Jane falou uma coisa que o Senhor já tinha ministrado no meu coração, e é sobre isso que eu vou entrar, que a dor, que o processo, ele nos torna maduros. Ele faz a gente olhar a vida com uma perspectiva diferente e nos faz gerar testemunho para ajudar outras pessoas. Muitas das vezes a gente não entende a situação que nós nos encontramos e às vezes ficamos tristes porque nós não entendemos o que está acontecendo, e muitas das vezes talvez venha um pensamento de que, Senhor, eu estou te adorando, eu estou te buscando, mas a minha vida não está do jeito que deveria estar. Só que o Senhor, assim como Ele é um Deus que nos traz prosperidade, Ele traz bênção, Ele também nos permite passar por coisas para que possamos amadurecer e crescer. E não foi diferente com o povo de Israel. Há muito tempo a Bíblia vai relatando que o Senhor levantou vários profetas, juízes, por diversas vezes para falar com o povo de Israel, para que eles pudessem se consertar dos seus maus caminhos, para que eles pudessem se arrepender da idolatria que eles praticavam, para que eles voltassem o olhar deles para o Senhor novamente e o adorassem de verdade. E por um tempo o povo de Israel, ele adorava a Deus de coração. Mas quando as coisas começavam a piorar, eles viravam as costas para o Senhor e começavam a levantar imagens, fazerem coisas que não agradavam ao Senhor. E o Senhor, por diversas vezes, através desses profetas, através desses juízes e de todas as pessoas que o Senhor levantava, Ele exortava o povo, corrigia o povo e falava: filhos, se consertem, volte-se para mim. Só que o povo, muitas das vezes, não obedecia. E aí o Senhor ia, castigava eles, e passava um determinado momento, o Senhor os salvava
E agora o povo de Israel está cativo na Babilônia. E mais uma vez o Senhor mostra o seu amor para os seus filhos, mesmo diante da dificuldade. E aí ele pede para que Jeremias escreva uma carta para aquele povo, dizendo que o Senhor estaria com eles e que não era para eles ouvirem os falsos profetas que se levantariam naquele lugar, dizendo que o cativeiro duraria pouco tempo. Não, porque aquele cativeiro duraria 70 anos e o Senhor já havia avisado eles, sabe? E era necessário aquilo. Só que o Senhor já havia avisado que se levantariam pessoas para dizer que aquele cativeiro duraria pouco tempo. Só que o Senhor falou que seria mentira. E Jeremias escreve aquela carta e o Senhor também fala que por durar 70 anos aquele cativeiro, eles teriam que viver com a esperança que sim, o Senhor tiraria eles daquele lugar, mas que eram para eles crescerem, para eles se casarem, para eles trabalharem, para eles construírem uma casa, para que eles vivessem naquele lugar. O Senhor não estava dizendo se acostumem com a dor, não. O Senhor não estava dizendo se acostumem com a dificuldade, não. O Senhor estava dizendo prosperem no meio da dificuldade. O Senhor estava dizendo cresçam no meio da dificuldade. O Senhor estava dizendo eu estou com vocês mesmo estando na dificuldade. Eu não deixei de ser Deus. Porque o processo, ele dói, ele machuca, mas ele nos faz crescer. Ele faz a gente um dia passar pelo caminho e encontrar alguém passando pela mesma dificuldade e a gente levantar e falar: ei, eu estou com você porque eu já passei por isso e eu vou te ajudar. Sabe, é gerar testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus nos deixou isso: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é muito além do que só a palavra dele. É chegar nas pessoas e contar a minha experiência de vida. Porque se eu falar para a pessoa: ó, eu sei que tá doendo, mas eu nunca passei por aquela dor, eu vou estar mentindo. É fácil demais eu olhar para alguém que está passando por uma dor, por uma circunstância e falar: vai melhorar. Mas eu não sei realmente o que aquela pessoa está passando. A gente tem mais credibilidade quando a gente fala assim: olha, eu já passei por isso, faz desse jeitinho aqui que vai dar certo. Aleluia. Sabe, porque muitas das vezes é muito fácil a gente olhar para alguém que está passando por dificuldade e criticar aquela pessoa. Falar: ah, se fosse eu no lugar dela. Ei, cada um sabe o que passa. Cada um tem a sua própria dor. Glória. Sabe? E o Senhor queria que aquele povo gerasse testemunho, amadurecesse no meio da dor, no meio do sofrimento. Porque às vezes somos imaturos demais e queremos do Senhor, e quando chega na hora de dar, a gente vira as costas para Ele. Sabe? Pedimos tanto e quando recebemos aquilo que tanto pedimos, deixamos de adorar o Senhor. Nos tornamos pessoas inconstantes, deixamos de agradecer, deixamos de olhar para o Senhor como o nosso Senhor, colocar Ele acima de todas as coisas, e deixamos que a idolatria entre no nosso coração, deixamos que, sabe, a maldade aflore mais no nosso coração, porque o mal, nós somos maus, mas por termos o Espírito Santo dentro de nós, a bondade flui. Sabe? Se você me ver praticando algo bom, sabe que não sou eu, é o Espírito Santo através de mim, porque eu sou incapaz de
que vai levar vocês a algum lugar. Era isso que o Senhor queria que eles entendessem. Mas mesmo assim, mesmo praticando tantas coisas, o Senhor não deixava de amá-los. Tinha cuidado. E muitas das vezes acontece isso em nossas vidas. Só que às vezes a gente está tão distante do Senhor que a gente não consegue perceber o amor dele nos mínimos detalhes. Não conseguimos perceber o amor do Senhor ao acordarmos com vida e com saúde. Não conseguimos perceber o amor do Senhor na comida que tem na mesa. Não conseguimos perceber o amor do Senhor em não faltar nada dentro de casa, sabe? De ir para o trabalho, de sair para a rua e retornar com vida. Aleluia. Esses pequenos detalhes são o amor do Senhor em nós. Só que às vezes buscamos tanto coisas grandiosas e esquecemos de agradecer pelos mínimos detalhes. Aleluia. E era isso que o Senhor queria que aquele povo entendesse. Só que foi necessário. Estava tão grande as adversidades por aquele povo que o Senhor permitiu que eles vivessem aquele momento. Passaram 70 anos na Babilônia. Mas o Senhor falou: me adorem, orem, orem, orem pelo lugar que vocês estão vivendo agora, para que haja paz. Sabe, não é o lugar que você está que vai te atingir, não é isso, não é sobre o lugar que estamos, é sobre nós, é sobre Ele estar conosco. Porque independente do lugar, se Ele estiver com você, é diferente. Você pode estar passando por luta, por adversidade, mas se Ele estiver com você, você sente paz. E é aí que você entende a paz que excede todo entendimento. Aleluia. E para não ficar só nas minhas palavras sobre a perseverança, sobre ser bom, passar pelas lutas, em Tiago 1, versículo 2 vai dizer assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos e não falham em nada. Quando a nossa fé é testada, nós conseguimos alcançar níveis de intimidade com o Senhor que você pode estar passando pela pior luta, mas você consegue ver além. Você consegue enxergar o Senhor naquilo, porque você amadureceu. Sabe, você viveu um processo doloroso, mas quando chegou a vitória, você saiu mais forte. E é isso que o Senhor quer que a gente aprenda. Quando a gente passar pelas dificuldades, por perseguições, é loucura a gente falar assim: se alegra por você estar sendo perseguido, se alegra por você estar passando por dificuldades. É loucura. Mas quando temos o Senhor, o Espírito Santo dentro de nós, o que parece loucura para o mundo, para nós é paz. Aleluia. Sabe? É a esperança de que dias melhores virão e que eu estou no caminho certo. Aleluia. Meu pai, o seu pai, nunca disse que seria fácil. Jesus era soberano, fazia tantos milagres, prodígios, era tão bom para o povo. E mesmo assim, não deixou de ser caluniado, não deixou de ser cuspido, não deixou de ser traído. Sabe? Não é por mim, não é por você, não é pelas pessoas, não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. Tudo é para Ele. O que recebemos quando somos aprovados pelo Senhor, quando passamos pela dificuldade, sabe, é a graça, é o favor imerecido. Porque se não fosse por Ele ter passado por tudo que Ele
seja nessa vida que você vai viver, sabe, 100% feliz. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando Ele voltar para nos buscar, vamos viver a alegria eterna e não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, sabe? Viveremos a graça, sabe, a plenitude dEle. Estaremos com Ele, vivendo em harmonia. Essa é a esperança. Ele prometeu que viria nos buscar. E Ele vai cumprir. Só que precisamos fazer a nossa parte também. Sabe, esse ano eu fiz uma cirurgia e foi do nada. Recebi a notícia que eu ia ter que operar apêndice. Porque um dia eu senti uma dor muito grande do lado direito da barriga e eu falei, meu Deus, pra mim aquilo era normal. Ah, deve ser uma dorzinha. No dia seguinte a dor piorou e eu tive que contar para os meus pais que eu estava sentindo dor. E aí eu fui ao hospital, a princípio no UPA, e eles fizeram um pouco caso daquilo que eu estava passando. Não me examinaram, não viram nada que estava acontecendo. Me deram uma injeção de dor e falaram, vai para casa. E eu continuei sentindo aquela dor. Fui trabalhar no dia seguinte, mesmo sentindo dor, porque eu precisava. E aí eu cheguei no meu trabalho e eles foram super compreensíveis comigo e me deixaram num lugar quietinha, trabalhando. E aí um amigo meu chegou e falou assim, ei, o que está acontecendo? Eu tô quietinha. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo e daí ele levantou a blusa. Uma cicatriz enorme. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Cara, eu operei apêndice. Só que minha mãe já havia falado pra mim que poderia ser isso. Só que eu achei que era gases, que era apenas dor e que não poderia ser aquilo, porque a gente nunca espera algo pior. E aí o meu amigo falou, vai ver isso, cara. Eu também só senti dor. Chegou uma hora que eu desmaiei, cheguei no hospital, tive que operar de urgência. Vai ver que isso é sério, você pode morrer. No dia seguinte eu fui no hospital, meu plano, que graças a Deus eu tive, porque o Senhor abriu as portas para mim trabalhar, para a honra e glória do nome dEle. E aí eu fui no plano e o tratamento totalmente diferente. A moça já chegou pedindo exame de sangue, me examinando. Quando ela examinou minha barriga, ela já olhou meio assim, mas ela não falou nada. Aí eu fiz uma tomografia da barriga. E aí o médico virou pra mim e falou assim, tem uma operaçãozinha no seu exame. Aí ele sentou pra conversar comigo, eu sozinha no hospital, ele falou, liga pros seus pais, pra sua família, que você vai ter que internar e operar. Eu falei, como assim ele? Eu falei, hoje ele operar, internar hoje, vou operar amanhã. Eu falei, eita glória. Mas em nenhum momento questionei, assim. E por incrível que pareça, eu estava tranquila. Liguei pra minha mãe, tive a mãe que ela já sabia, né? Porque acredito que o Senhor já tinha falado no coração dela sobre isso. Que ela estava procurando umas semanas antes. E aí ela veio correndo, foi pro hospital. E aí ali eu me encontrei sozinha, numa maca. Tinham outras pessoas, colocaram acesso no meu braço. E aí a menina veio com uma papelada e ela falou assim, você vai ter que assinar. E aí eu assinei o meu primeiro documento sério depois que eu fiz 18 anos e eu nunca achei que seria uma internação. E assinei. Eu achei que eu iria ficar naquele lugar com as outras pessoas mesmo, mas a menina falou assim, o moço chegou para te
alguém com apêndice aguda na tranquilidade que você está. Falei, moça, é o Senhor. É Deus que eu tenho certeza, não tem outra explicação. Ele falou, pois é, já era para tua apêndice ter saturado há muito tempo. E aí eu fiquei no meu quarto, minha mãe chegou, a gente ficou lá, agradeceu ao Senhor. Minha mãe chegou, eita filho, o quarto só para você. Todo momento, 24 horas recebendo atendimento, troca de soro, de remédio. E a moça foi, me deu uma comida, um biscoitinho, porque eu teria que entrar em jejum para operar no dia seguinte. E no dia seguinte entrou uma mulher no meu quarto para limpar. E cara, eu tava tão tranquila, que eu brincava. Todo mundo que chegava no meu quarto, eu brincava de algum jeito. E aí a moça entrou e falou, eita, tô novinha, vai operar o quê? Falei, moça, eu achei que a minha primeira operação seria estética, mas eu vou ter que operar apêndice. Ela começou a rir pra mim. Ela falou assim, nossa, você tá tão bem, pra quem tá com apêndice? Eu falei, E aí entrou o médico, examinou direitinho, falou que realmente era aquilo. Entrou a minha anestesista, que foi um amor, e, sabe, até hoje ela me manda mensagem perguntando se eu tô bem. E eu continuei vendo o cuidado do Senhor. Sabe, consegue entender, compreender que mesmo na dificuldade o Senhor cuida da gente? Consegue entender que mesmo com a dor, com a tribulação, com as provações, é tudo para que o nome do Senhor seja glorificado? Que quando o Senhor está no controle das coisas, ainda que os nossos olhos pareçam estar errados, para Ele está tudo certo. Está tudo caminhando para o seu devido lugar, sabe? E aí por fim entrou um maqueiro e ele falou, eu vou te buscar. Eu falei, eita, o motorista particular. E aí ele foi, brincou comigo, eu sentei na cadeira. Só que antes disso, eu deitada na cama, era engraçado que toda hora eu dormindo, minha mãe falava, filha, tá bem? Depois ela me falou que estava ocupada, angustiada, porque um mês antes, umas semanas antes, eu tinha recebido algo do Senhor. A moça falou pra mim que me via vestida de branco, de noiva, e que eu seria uma boa mãe. Isso era uma resposta de orações minhas que eu fazia há tanto tempo. E aquilo confortou o meu coração, eu contei para minha mãe. Só que no meu aniversário, abençoada da minha líder, falou assim para mim, Kelly, você é tão perfeitinha, né? Já pensou, Deus te leva, menina. Isso entrou no coração da minha mãe de uma forma que você não está entendendo. Ela chorou de preocupação. Ela falou assim, filha, eu estava aqui pensando o que a Carol falou. Eu falei, não, Senhor, tu não vai levar aquilo, não. Tu falou para ela que ela ia casar e ia ter filho. E aí minha mãe olhava para mim, tipo, tranquila, sabe? Quando aquele vaqueiro foi me levando para a sala de cirurgia, a única coisa que eu pensava era, Senhor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor leva. Mas se o Senhor ainda tiver um propósito para mim nessa terra, que quando eu sair dessa sala, tudo que eu viver seja para honra e glória do teu nome. E eu cheguei naquela sala, tranquila, sabe, sendo cuidada, tratada super bem. A médica aplicou anestesia. E eu fechei o olho. Sabe aquele filme que o médico fala? Conta até 10. Boa. Ela falou, conta até 10. E eu acordei no meu quarto. E a minha primeira reação ao abrir o olho foi chorar de gratidão. Porque eu sabia que o meu propósito nessa terra ainda não tinha terminado. Sabe, eu estaria
E eu agradeci, sabe? Minha mãe falou, Gata, para de chorar, tu acabou de sair da cirurgia. E eu chorava, chorava. Só que em meio a tanto cuidado, mesmo assim eu não fui isenta de passar por dores. Sabe, quando eu saí da cirurgia, eu cheguei a vomitar. Eu lembro que a tia Josi mandou mensagem pra minha mãe. A primeira coisa que ela falou assim: filha, quando sair da cirurgia, não fala não. Eu cheguei, eu falava e me deu gases. Então de madrugada eu não consegui dormir. Eu ficava andando no quarto assim com a barriga enorme, parecia que eu estava grávida de 5 meses, falando: Senhor, me ajuda. Não conseguia, uma dor enorme. E os remédios eram muito fortes, então tinha horas que eu ficava pálida, comecei a me tremer toda, minha mãe ficou desesperada. E na madrugada que eu operei, a minha tia acho que ainda não sabia que eu tinha saído da cirurgia. Não sabia não. E a minha tia, ela é desviada já há um tempo, e o Senhor deu um sonho para ela, com a misericórdia dele. Ela me via deitada na cama e tinha uma mulher de branco de um lado e um homem de preto do outro. E aquele homem de preto falava assim: leva ela. Pelo amor de Deus, leva ela, porque se ela ficar aqui, ela vai se corromper. Sabe? E aquela mulher de branco falava que não iria me levar. E ali foi uma guerra espiritual. E a minha tia, sabe, acordou chorando muito, dizendo assim que a minha operação, tudo que aconteceu comigo, não foi por acaso. Foi Satanás tentando tirar a minha vida. Sabe, só que o Senhor mostrou mais uma vez que Ele não tinha poder na minha vida, porque Ele tinha que pedir permissão para Deus me levar, porque Ele não podia me tocar. Aleluia! Sabe? E quantas das vezes a gente fica com medo de pouca coisa, mas saiba que tudo que acontece na nossa vida só acontece se o Senhor permitir. Então fica tranquilo, descansa o teu coração. Se as coisas estão acontecendo é porque Ele está no controle. Sabe, Ele é Deus. Sabe, a gente não pode fazer nada sem Ele, então descansa. Sabe? E toda vez que eu escuto aquele áudio, eu me arrepio inteira. Porque mesmo eu estando totalmente tranquila, eu sabia que tinha a probabilidade de eu não estar mais aqui. Só que eu estava com meu coração descansado, porque eu sabia que o Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se Ele já tinha me permitido viver tudo aquilo, se Ele me levasse, puxa, mérito, seria glória a Deus. Sabe, mas eu entendi que eu ainda preciso trilhar um longo caminho. Eu ainda preciso, sabe, alcançar muitas vidas com o meu testemunho. Eu preciso, sabe, chegar ao lugar onde Ele quer me levar. Eu ainda vou casar, eu ainda vou poder falar de Jesus para os meus filhos. Sabe, eu vou poder instruir eles no caminho que, sabe, eu tenho trilhado e falar: filho, amo esse cara porque ele é incrível. E é isso que o Senhor quer que a gente faça. Viva, sabe, em meio à dor, em meio à dificuldade, Ele quer que vivamos, que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Hoje eu estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. E não é as lutas, não é as provas que vão, sabe, arrancar a tua vida. Como a missionária Jeane falou, sabe, José estava dentro daquele poço, ele podia olhar e querer desistir de tudo. Mas em nenhum momento ele murmurou, porque ele tinha sonhado e ele sabia que o Senhor
esperando o Senhor nos avisar. E se Ele não avisa, a gente quer questionar. Mas o controle está nas mãos dele. Então só confia. Cresça no meio do seu cativeiro. Sabe? Frutifique no meio do seu cativeiro. Sabe? Honre o Senhor no meio do seu cativeiro. Porque Ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. E a palavra me garante que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele